Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Eu pedir se alguém puder trazer um copo d'água. E aqui, muito obrigado. O povo, como todos sabem, foram tirados pelo Senhor. Deus usou seu servo Moisés para tirá-los da terra do Egito. E quando eles saem do Egito, eles não sabiam exatamente para onde estavam indo. O povo não andava por aquele caminho. Apenas Deus havia dado a ordem que eles iriam se reunir até no local determinado por ele. E ele determinou que fosse no Monte Sinai, que era o monte onde ele havia aparecido para Moisés. E quando eles chegam no Monte Sinai, Deus chama Moisés. E aqui então nós temos a primeira vez onde Deus fala, onde o povo já está reunido ali, e Deus fala com Moisés, chama Moisés para o monte. Aqui é a primeira vez que Moisés vai até o monte depois de ter levado o povo, porque a primeira vez que Deus falou com Moisés naquele monte foi antes, quando tem aquele evento da sarça ardente. Tudo acontece nesse mesmo monte. Mas agora Moisés foi lá, cumpriu a missão que Deus havia determinado para ele, trouxe o povo até ali, e agora novamente então Moisés sobe ao monte para falar com o Senhor, e Deus dá essa mensagem para Moisés entregar ao povo. E é interessante que Deus fala algo que depois vai se repetir outras vezes nas Escrituras. Vamos focar aqui especialmente no versículo 5 e no 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Com quem Deus estava falando aqui? Com os judeus, com os israelitas, aqueles que haviam sido tirados do Egito. Então essa nação seria uma nação separada dentre todos os povos. Uma nação que seria propriedade peculiar do Senhor, do meio de outros povos. E aí Deus fala: porque toda a terra é minha, toda a terra é do Senhor, a sua plenitude é do Senhor. Ou seja, todos os povos são do Senhor, mas a nação de Israel seria um povo separado, um povo de propriedade peculiar, especial, diferente. E aí Deus fala: e vós me sereis um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. E o povo santo. O povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí então, o que tem essa palavra que foi dita ao povo de Israel, aquela nação que tinha sido tirada do Egito? O que esta palavra tem a ver com cada um de nós? Porque alguns
né, quando eu gosto de ler alguma passagem no Antigo Testamento, dizer assim, isso aí é Antigo Testamento, nada tem a ver conosco. Isso aí é lei, é a lei de Moisés, nada tem a ver conosco. Tem gente que entra nessa, né? E entra nessa linha, assim, será que essa palavra não tem nada a ver conosco? Vamos abrir um outro texto aqui. Deuteronômio, capítulo 7, e versículo 6. Deuteronômio 7, 6. Diz assim, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Mais uma vez, a palavra está sendo direcionada aos israelitas, que haviam sido tirados do Egito, onde Deus reforça aquilo que ele já havia falado. Essa palavra que ela aparece mais vezes no livro de Deuteronômio, e onde Deus repete isso várias vezes, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Agora, vamos ver aqui, porque tem gente que entra na linha de que isso aí é a lei de Moisés, isso aí é o Velho Testamento, então não tem nada a ver com a igreja. Tem gente que diz isso. Abram a palavra em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual, falando de Jesus Cristo aqui, tá? Diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olha como a linguagem aqui é semelhante, né? Vê, Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós, para nos remir dos nossos pecados, para nos purificar, que diz para remir de toda iniquidade e purificar. Como a palavra purificação, ela tem uma intimidade com o termo santificação, porque santificação nada mais é que três coisas: purificação, consagração e separação. Algo que antes era comum e que passa a se tornar santo, precisa passar por esse processo de purificação, consagração e separação. Esse é o processo de santificação. Aí algo que era comum passa a ser santo. Algo purificado, consagrado e separado. Então o Senhor Jesus, ele se deu a si mesmo para o quê? Para nos purificar para si. Para purificar para si um povo seu especial. A mesma linguagem de Deuteronômio. Um povo seu especial, um povo santo, um povo purificado, um povo remido de toda iniquidade, ou seja, um povo santo. Agora vamos abrir, puxa novamente Êxodo 19, 5 e 6. Quem puder já abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora, versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pode deixar nesse aí. Aqui nós temos uma linguagem, aqui olha só o que Pedro, a forma como Pedro utiliza desta passagem. Como Pedro, o apóstolo Pedro, aplica esta passagem de Êxodo, primeiramente direcionada ao povo de Israel. Mas olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, primeiramente, nós somos um sacerdócio santo. Aí diz, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Agora, pulando um pouquinho alguns versículos, versículo 9 e 10, de 1 Pedro 2, vai dizer assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Lembra que nós teríamos ela que falava, né, do povo que seria uma nação. Olha só, sereis um reino sacerdotal. Aqui é dito que nós somos o quê? O sacerdócio real. Tem o mesmo significado. O sacerdócio real tem o mesmo significado de um reino sacerdotal. Aí diz assim, ó: e a nação santa, ou seja, o povo santo, como diz aqui, e o povo santo. O que Pedro está fazendo? Ele está citando esta palavra de Êxodo e aplicando a quem? Aplicando a igreja do Novo Testamento. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aqui é tremendo, meus irmãos, porque volta no versículo 5, 19:5. Diz assim, ó: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Minha propriedade peculiar. E aqui o termo, né, o povo adquirido, esse povo adquirido, essa palavra aqui, ela poderia ser traduzida como um povo, em vez de adquirido, nós poderíamos ter, né, a palavra ali no versículo 9, né, de 1 Pedro 2, poderíamos ter a palavra, né, traduzindo ali, em vez de adquirido, o termo peculiar. Então, o povo peculiar, ou o povo especial seu, ou também o povo de propriedade exclusiva, ou o povo de sua particular propriedade. Aleluia. Ou também, né, o povo de propriedade peculiar. São possibilidades de tradução dessa palavra. O povo adquirido, o povo peculiar, o povo de propriedade especial do Senhor, de propriedade peculiar do Senhor. Tudo isso para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha mais aqui, vós, versículo 10, 1 Pedro 2, versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, afinal nós éramos gentios. Então, em outro tempo nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos o povo de Deus, nós somos o povo santo, a geração eleita, este sacerdócio real. Nós somos esse povo santo, chamados santos. Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Eu quero só relembrar aqui 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então nós somos as pedras vivas que estamos sendo edificados por Cristo, e onde nós mesmos também somos usados pelo Senhor, né, cooperando nessa edificação da sua igreja, onde estamos edificando uns aos outros. Então, pedras vivas que estão sendo edificados, casa espiritual. O que é essa casa espiritual? É um templo ao Senhor. Essa casa espiritual é um templo, é um santuário ao nosso Deus. É um templo santo ao nosso Deus. Além de sermos casa espiritual, nós também somos um sacerdócio santo. Tudo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós somos o templo do Senhor, nós também somos os sacerdotes que oficiam perante o Senhor. Vamos abrir agora lá em Efésios capítulo 2. Pode abrir para nós aí, Carol. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 21. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 21 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Lembra então que a gente tinha recém lido lá em 1 Pedro? Vós que
não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então nós não éramos povo. Ou seja, o que nós éramos antes quando nós não éramos povo? Nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros. Mas uma vez que passamos a ser povo de Deus, aí então, versículo 19 de Efésios 2. Vamos dizer aqui, assim que já não sois estrangeiros. Ou seja, quando nós não éramos povo, nós éramos estrangeiros e forasteiros. Agora que nós passamos a ser povo de Deus, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. O que nós somos? Concidadãos dos santos. Se nós somos concidadãos, ou seja, nós temos a mesma cidadania, e é concidadãos dos santos, então nós todos somos santos. Porque se os cidadãos são santos, aqueles que são co-cidadãos, cidadãos juntos dos santos, são santos também, e da família de Deus. Antes nós não éramos da família de Deus, hoje nós somos da família de Deus. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A mesma verdade lá que a gente estava lendo lá em 1 Pedro, que nós somos edificados casa espiritual, somos pedras vivas, sendo edificados casa espiritual. Aí diz assim, o versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós, a igreja do Senhor, somos edificados o quê? Como um templo santo no Senhor. Um templo que é santo. Mais uma vez, um templo santo para o Senhor. Então a igreja é esse edifício, a igreja é esse templo santo no Senhor. Agora abram 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui, meus irmãos, é uma palavra que, num certo sentido, ela pode ser até aplicada, né, a um nível particular, a um nível individual, onde, né, quando a gente tem aquela verdade que está aqui em 1 Coríntios também, no capítulo 6, versículo 19, quando diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então nós temos essa verdade de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas aqui, em 1 Coríntios 3, o foco não é o indivíduo, o foco não é o nosso corpo, individualmente, como templo do Senhor. O foco aqui em 1 Coríntios 3 é a igreja como esse templo santo, como esse templo do Senhor. É a mesma verdade que estava sendo expressa lá em Efésios capítulo 2, que nós acabamos de ler. A mesma verdade estava sendo expressa lá, nós sendo edificados, né, um edifício, sendo edificados como um templo santo para o Senhor, no Senhor. Essa verdade está sendo expressa aqui, porque o próprio contexto do capítulo nos revela isso. Vamos abrir um pouquinho aqui, no próprio capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 9. 1 Coríntios 3, 9, olha só. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vós sois lavoura, não é? Vós sois a planta de Deus. Não é a planta no particular. Uma lavoura é um conjunto de muitas plantas. Aí nós temos uma lavoura. Um edifício não é uma única pedra. Um edifício é composto por várias pedras. Nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados no edifício para o Senhor, um templo santo para o Senhor. Então nós somos o edifício de Deus, como diz aqui. Então, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí Paulo fala mais, diz assim, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento,
e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então nós estamos sendo cooperadores de Deus na edificação da sua igreja. Nós precisamos cuidar como nós estamos edificando. Mas o que é que está sendo edificado aqui? É a igreja do Senhor, é esse edifício que é a igreja. Aqui não está falando da edificação particular. É óbvio que para que haja a edificação da igreja como um todo, precisa haver a edificação particular de cada um. Mas aqui o que está sendo ressaltado é essa edificação coletiva da igreja. A edificação da igreja, ou seja, a igreja é coletiva, a igreja não é um indivíduo. O indivíduo não pode ser a igreja. O indivíduo sempre vai ser o quê? Membro da igreja, uma parte da igreja, não a igreja. Agora, esse edifício aqui que está fundamentado sobre Cristo, como diz o versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Aleluia. Esse edifício que está fundamentado sobre Cristo é a igreja. Não é uma pessoa em particular, pelo menos não nesse contexto. Por mais que nós, no particular, precisamos estar edificados sobre a rocha. Quando Jesus usa aquele exemplo, daquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Então é óbvio que nós individualmente precisamos estar edificados sobre Cristo, sobre esse fundamento que é Cristo. Mas o contexto deste capítulo está nos apresentando a igreja como esse edifício que está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Então, como na sequência, o que vem? Então, logo adiante aqui, fala desse templo de Deus. Não sabeis vós que sois, aqui está falando no coletivo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui fala dessa habitação, desse templo do Espírito Santo habitando em nós coletivamente, como igreja. Porque afinal, o que estava lá abre para nós, rapidinho, Efésios, capítulo 2 e versículo 21. Agora vem o 22. Para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha isso. Nós juntamente, a igreja toda, nós somos edificados. Juntamente nós somos edificados para o quê? Morada de Deus em Espírito. Então existe bastante aquele foco de o Espírito Santo habitando em nós individualmente. Isso é uma verdade. Que ninguém negue esta verdade. Jamais, eu conheço pessoas que às vezes, para afirmar uma verdade, negam outra. Não, nós não precisamos fazer isso. É uma verdade que o Espírito Santo habita em nós individualmente, em cada um de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós, habita em ti, em cada um de vocês, desde que você tenha se convertido ao Senhor. Se tu já nasceu de novo, se tu já és uma nova criatura, então o Espírito Santo habita em ti. Agora, se tu não te converteu ainda, se tu não nasceu de novo, então o Espírito Santo de Deus não habita em ti. Agora, o texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele ressalta então essa mesma verdade exemplificada lá em Efésios, capítulo 2. É essa morada, nós somos esse templo que é a igreja, é o Espírito Santo habitando em nós, mas no sentido que da igreja, como esse edifício no qual o Espírito Santo habita. E se alguém destruir o templo de Deus, no caso a igreja, se alguém tentar destruir a igreja do Senhor, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, o templo de Deus que sois vós é santo, é um templo santo. Agora vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 26 em diante. Primeiro Coríntios 1, 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe de quem é que está sendo falado aqui quando diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo? De quem é que está falando aqui quando diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo? Quando Deus escolheu as coisas desprezíveis, as que não são? Ele está falando de ti, de mim, está falando de nós. Isso aqui é para quê? É para que nós não venhamos a nos orgulhar, achar assim, escolhido. Deus escolheu o quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, as fracas, para que nós venhamos a nos humilhar, para que nós venhamos a entender que é somente em Cristo que nós podemos nos gloriar, jamais em nós mesmos. Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Porque nós não temos motivo algum de nos gloriar em nós mesmos. Mas olha só o versículo 30, mas vós sois dele. Nós somos dele, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Nós somos de Deus em quem? Em Jesus Cristo. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Jesus Cristo foi feito para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, uma vez que Ele foi feito isso para nós, Ele feito sabedoria para nós, então nós passamos a ser o que em Cristo? Sábios. Uma vez que Ele foi feito justiça para nós, então nós passamos a ser o que em Cristo? Justos. Jesus Cristo foi feito santificação para nós, então em Cristo nós somos o que? Santos. Jesus Cristo foi feito redenção para nós. Então, em Cristo, nós somos o quê? Redimidos. Aleluia. Nós somos redimidos, nós somos sábios em Cristo, nós somos justos em Cristo e nós somos santos em Cristo. Aquele, assim, pode ser a pessoa menos culta nessa terra, analfabeto, que não tem instrução alguma, mas agora ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele ama o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, por mais iletrada que seja, é mais sábia do que alguém que pode ter PhD, pode ser formado lá em Harvard, lá em qualquer universidade que tu imaginar, que tem aquele status e vários diplomas e estudos, e é um erudito e tudo mais, mas não é um crente no Senhor Jesus. Por mais sábio que este homem seja, que essa pessoa seja, conforme os padrões humanos, ela está num nível de sabedoria muito menor do que aquele letrado que creu no Senhor Jesus. Por quê? Porque este letrado que creu no Senhor Jesus, ele tem uma sabedoria que o mundo não conhece, uma sabedoria que transforma a sabedoria deste mundo em loucura, que aniquila a sabedoria deste mundo, que transforma em nada a sabedoria deste mundo. Nós temos uma justiça que o mundo não conhece, e nós temos uma santificação que o mundo não conhece. Nós fomos feitos por Cristo, santificação. Nós somos tornados santos por Cristo. Nós estamos e aqui fala primeiramente de uma posição. Nós estamos em Cristo, então nós somos santos. Agora é óbvio que, uma vez que nós estamos nessa posição, nós somos santos em Cristo, nós precisamos evidenciar essa nossa posição por meio de um processo de santificação. E aí nós somos chamados a um imperativo de Deus para que sejamos santos, para que a nossa prática seja santa. Então vamos abrir aqui alguns textos. Primeiramente, Levíticos, capítulo 19, Levítico 19. Levítico, capítulo 19.
Levítico 19, versículo 1 e 2. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós temos um mandamento da parte de Deus para sermos santos. E qual é o motivo que Ele nos dá? Porque eu sou santo. Eu sou santo, então vocês devem ser santos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Olha que interessante, né? O termo congregação. Tradução da palavra igreja é congregação. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora, próximo capítulo, Levítico capítulo 20. E versículos 7 e 8. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz assim: ó, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui novamente, Deus nos chama, né? Ó, santificai-vos. Repete, sede santos. Aqui há uma ênfase, né? 2 vezes. Santificai-vos e sede santos. Qual o motivo que Deus nos dá para nós nos santificarmos, para nós sermos santos? Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, sou eu que mando, sou eu quem dá os mandamentos. Vocês são aqueles que obedecem. Se eu disse para vocês se santificarem, para vocês serem santos, não precisa mais de nada, nenhuma outra motivação. Basta o mandamento, porque eu sou o Senhor. Então, quando Deus manda, não precisa Ele dar um motivo extra, não precisa Deus se explicar para nós do porquê que Ele está nos mandando fazer algo. Deus não precisa se explicar. Ele mandou, Ele simplesmente Ele manda e eu sou o Senhor. Ponto. Isso é motivo suficiente para nós obedecermos ao Senhor. É entendermos que Ele é o Senhor. Não somos nós os senhores. Não somos nós que mandamos em nós mesmos. Ele é o Senhor. É Ele quem manda. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Só que olha só que tremendo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Glória a Deus. Por um lado, Deus nos manda, Ele nos chama a responsabilidade. Santificai-vos, sede santos. Mas por um outro lado, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos obedecer os seus mandamentos. Se Deus nos deixasse, se Deus só nos desse os mandamentos e nos deixasse entregues a nós mesmos, vai lá, cumpre agora. Por conta, assim, ó, estão entregues à própria vontade de vocês. Obedeça agora os mandamentos aí pelo próprio esforço particular, e somente isso, e nada mais do que isso. Ai de nós, como natureza pecaminosa, ai de nós, o que seria de nós? Que capacidade nós teríamos de nos santificarmos, de cumprirmos os mandamentos do Senhor, se não fosse o auxílio, se não fosse a ajuda, se não fosse a capacitação, o poder que Deus nos dá para obedecer os seus mandamentos. Aquele que está na carne, como diz lá em Romanos 8, não pode agradar a Deus, não tem essa capacidade. Mas agora aquele que é habitado pelo Espírito Santo, aquele que tem o Espírito, esse é ajudado pelo Senhor, esse é santificado, esse consegue se santificar, porque o nosso Deus, Ele é aquele que nos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, quando nós entramos nesse empenho, nessa diligência em nos santificarmos, em nos empenharmos para sermos santos, nós precisamos entender que o Senhor todo o tempo está conosco. Todo o tempo o Senhor está nos ajudando, porque Ele é aquele que nos santifica. Se nós somos santificados, nós precisamos atribuir a glória da nossa santificação ao Senhor.
não aos nossos méritos. A gente vai crescendo em santidade, crescendo em santificação, e na medida que a gente vai crescendo, a gente não deve nem olhar para nós e falar, eu estou bem, hein? Estou me santificando, estou cumprindo o meu dever. Não. Nós precisamos olhar para o Senhor. Senhor, eu estou me santificando, eu estou obedecendo a Ti, mas eu sei que é Tu quem me santifica. É Tu quem me dá a força, quem me dá o poder para me santificar. Eu nada seria sem Ti, eu nada seria sem a Tua graça, Senhor. Isso nós precisamos afirmar, meus irmãos, em todo o tempo. E aí nós vamos, só que perceba o que a gente leu, o quê? A gente leu Levítico 19, a gente leu Levítico capítulo 20. E aí novamente, né, tem aqueles que podem dizer assim, não, mas isso aí é Antigo Testamento, isso aí é a lei de Moisés. Então vamos voltar lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então olha só, esperai, o quê? Esperai nas vossas próprias forças. Não, né? Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A nossa esperança, ela tem que estar jamais nas nossas próprias forças, mas inteiramente, completamente na graça do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, só que já que a nossa esperança, ela tem que estar completamente, inteiramente na graça, já que é na graça, né, então tá tudo suave, tá tudo tranquilo. Já que é na graça, eu vou esperar só na graça, né? Então eu posso pecar à vontade, porque é pela graça, não é pelas minhas obras. Será que é assim que um servo de Deus chega à conclusão? Não. Não é assim, meus irmãos. O que diz o versículo 14? Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Só um ignorante, só um tolo é que chega a essa conclusão, de que por estarmos na graça, de que por confiarmos na graça, nós podemos pecar, nós podemos fazer as nossas próprias vontades. Só um tolo, um ignorante. Se tu é ignorante, tu pode chegar nessa conclusão, de que tu pode ser um desobediente. Mas agora, se tu tem o conhecimento do Evangelho, se tu tem o conhecimento de Jesus Cristo, se tu estás crescendo, como Pedro fala na sua segunda carta, ele conclui, né, ele escreve a primeira, depois escreve a segunda. Como é que Pedro conclui a sua segunda carta? Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E ele estava recém falando sobre santificação, sobre como nós deveríamos ser santos, esperando a vinda do Senhor. É o que ele está falando no final da sua segunda carta, e aí ele finaliza: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas aí aqui ele fala sobre nós esperarmos inteiramente na graça do Senhor, e na sequência ele fala que antes nós éramos, desobedientes. Antes nós estávamos conformados com as concupiscências que havia em nossa ignorância. Mas uma vez que nós conhecemos o Senhor, uma vez que nós conhecemos a graça do Senhor, uma vez que há esse conhecimento em nós, como nós vamos continuar sendo desobedientes? Pelo contrário, nós fomos feitos filhos de Deus, e somos filhos o quê? Deus, ele tem filhos obedientes. Porque os filhos da desobediência, esses são os filhos da ira. Nós que somos filhos de Deus, somos filhos o quê? Obedientes. Filhos obedientes.
Aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que já são filhos de Deus, são filhos obedientes. Os filhos de Deus não são desobedientes. Então, se alguém é desobediente, se alguém vive em desobediência, já consegue ter um discernimento aí de que não é filho de Deus, de que precisa se converter e ser feito um filho de Deus. Aí diz assim, versículo 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E onde está escrito isso que Pedro fala? Lá em Levítico. Mas é Antigo Testamento. Olha o Pedro aí, citando o Antigo Testamento, né? É tão engraçado, né? Quando vê lê um texto do Antigo Testamento, meu irmão, tem que obedecer aqui, tá. Não, isso aí é Antigo Testamento. Isso é a lei de Moisés. Esqueceram de avisar o Pedro, o apóstolo Pedro. O Pedro, cometeu um deslizezinho aqui. Misericórdia, meus irmãos, né? Misericórdia. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus não existe erros. A palavra de Deus ela é inerrante. É inerrante. E Pedro aqui, movido pelo Espírito Santo, escreveu o quê? Para a igreja do Senhor, para a igreja do Novo Testamento, citando Levítico, que nós, assim como é santo aquele que nos chamou, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Nós temos, algumas promessas relacionadas à santidade. Nós temos promessas reservadas para aqueles que são santos. E eu queria abrir aqui alguns textos. Em Salmos, nós temos várias vezes assim, essa expressão relacionada a nós como santos. E vamos abrir aqui alguns textos em Salmos, porque nós temos várias promessas a nós como santos no livro de Salmos. Então, primeiramente, Salmo 132, versículo 9 e depois o versículo 16. Então, Salmo 132, versículo 9. Promessa de alegria e promessa de prazer. Olha só, Salmo 132, versículo 9: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Há uma promessa de alegria para quem? Para os santos do Senhor. Quando Deus promete alegria para os santos, não é essa alegria passageira deste mundo, não é essa alegria que a pessoa tem ali, que as pessoas mundanas tem quando vão a uma festa, se embriagam e acham que isso é alegria, quando vão, pecam e tem um momento alegre ali, um momento de prazer. O mundo, as pessoas que estão no mundo, elas têm a sua vida que consiste em busca de prazeres momentâneos. A vida das pessoas mundanas consiste em busca por prazeres momentâneos. Mas agora, o Filho de Deus, aquele que é santo, este tem promessa da parte de Deus, onde diz assim: alegrem-se os teus santos. E a alegria que o Senhor promete, ela é uma alegria que é eterna. Aí diz mais nesse salmo, no versículo 16: também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Nós saltaremos de prazer. Os ímpios podem buscar prazeres momentâneos nessa terra, podem cometer todo tipo de pecado para tentar alcançar algum tipo de prazer nessa terra, que são prazeres momentâneos. Mas agora, aqueles que são santos de Deus têm a promessa de saltar de prazer.
E uma vez que antes, foi dito, também vestiria os sacerdotes de salvação. Percebam, a conexão que os sacerdotes antes vestidos de justiça, e aqui salvação. Antes os santos, qual a herança deles? Alegre-se os teus santos, agora os teus santos saltarão de prazer. Percebam como as coisas estão vinculadas. Nós somos justificados em Cristo e então nós somos salvos. Nós somos constituídos sacerdotes em Cristo. Então somos vestidos de quê? Como sacerdotes? De justiça e de salvação. Nós que somos santificados em Cristo, então chamados santos, nós temos a promessa de alegria e nós temos a promessa de saltarmos de prazer. Isso é o que? É na presença do Senhor. Isso é uma promessa, assim como a salvação é eterna, assim como a justiça é eterna, assim também a alegria e o prazer serão eternos. Nós temos outras promessas, e agora aqui, relacionadas a essa terra, meus irmãos, a este tempo. Promessas de proteção, promessas de preservação, de provisão. Salmo 97, versículo 10. Salmo 97, versículo 10. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Salmo 37, versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Outra promessa para os santos, Salmo 34, versículo 9 e 10. 34, versículo 9 e 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Aqui a retribuição com abundância, é juízo. Não é abundância de bens e tudo mais, é abundância de juízo sobre a cabeça daquele que usa de soberba. E Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8. Provérbios capítulo 2, versículo 7, olha só, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Olha que coisa tremenda, sabe, tantas promessas de preservação para aqueles que são santos, para os santos, aqueles que são chamados santos. E agora aqui, nós entendemos tudo isso, nós vemos aqui esses chamados de Deus para sermos santos, esse imperativo para nos santificarmos. Nós vemos que em Cristo nós fomos, Ele é a nossa santificação, e nele então nós somos santos. E é tão tremendo então que uma das formas mais abundantes que nós encontramos, eu não vou dizer que é a mais abundante, não é vamos dizer assim, quem sabe a palavra pela qual nós mais somos chamados na Escritura, pode ser que hajam outras, mas essa está entre as primeiras, meus irmãos. Essa nossa identificação em Cristo, essa nossa identificação como povo de Deus, como sendo santos. Só para os meus irmãos terem uma noção, essa nossa identificação como santos, ela acontece 37 vezes, pelo menos, 37 vezes como santos. E aqui eu não estou contando, quando fala assim a menção, povo santo,
né? Quando fala, sabe, por exemplo, expressões como santos profetas, santos apóstolos, tem várias expressões assim que eu nem contei, tá? Essas expressões. Aqui eu só estou contando quando de fato é aplicado a todo o coletivo do povo de Deus. 37 vezes no Antigo Testamento, 68 vezes no Novo Testamento. E aqui é 68 vezes no coletivo, santos. Tá? Também não está aqui contando quando é mencionado assim, ó, lá, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né? Mulher que cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Ele é um santo. Né? Quando fala lá em Tito, né, para as mulheres serem santas. Quando fala, né, menções, né, no individual também aos homens, né, como santo, no singular e tal. Eu nem estou contando essas vezes. Tá? É só quando é o plural, identificando, né, todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor como santos. 37 vezes no Antigo Testamento, 68 vezes no Novo Testamento. 48 vezes nas cartas de Paulo. Mas vamos aqui abrir alguns textos, tá? Olha só, Atos, vamos abrir Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 13. Atos 9, versículo 13 diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então olha só, aqui Ananias estava falando, né, de Paulo, que estava indo até Damasco, tinha cartas, né, para perseguir o povo de Deus. E como é que Ananias se refere aos salvos, aos crentes, aos discípulos, né, aqueles que já haviam sido salvos? Como é que ele se refere a eles? Aos santos. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aí depois, nós vemos ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Olha que coisa tremenda. Ele foi aos santos que habitavam em Lida. Quem eram esses santos que habitavam em Lida? Era a igreja do Senhor que estava naquele local. Eles são referidos aqui como santos que habitavam naquela cidade de Lida. Aí depois, mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 41, o que aconteceu ali? Havia Dorcas, né, que havia morrido, e quando Pedro ora ao Senhor, quando Pedro é usado pelo Senhor para ressuscitar Dorcas, ele vai, diz assim, ó, e ele, versículo 41, Atos 9, 41, e ele dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Então ele chamou os irmãos ali em Cristo, que são referidos aqui como santos. Agora vamos pegar aqui algumas cartas, tá? Vamos começar aqui Romanos capítulo 1, a forma como Paulo normalmente abre suas cartas, tá? Como é que ele, nós temos ali numa carta um remetente e um destinatário. Uma carta, ela tem sempre isso, né? Ela tem o conteúdo da carta, mas a carta ela sempre vai ter o quê? Um remetente, que é aquele que escreve a carta, e o destinatário, que é aquele que vai receber a carta. Então, olha só como é que Paulo, na grande maioria das cartas de Paulo, como é que ele se refere aos destinatários das cartas. Romanos, então, lá no versículo 7, primeiro ele se identifica, ó, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. E aí ele identifica o destinatário da carta no versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Chamados santos. Aqui nós podemos interpretar tanto no sentido de chamados para ser santo, como então um imperativo, né? Como também uma identificação. Ou seja, eles são aqueles que são reconhecidos por estarem em Cristo, então são chamados pelo nome de santos.
chamados santos. 1 Coríntios, próxima carta, 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vê, assim como os irmãos em Corinto eram santos, da mesma forma, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo são o quê? Santos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Mais uma vez, Paulo identifica dessa forma. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Olha só que tremendo. Aos santos que estão em Éfeso. Mesma coisa aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então perceba que as igrejas, como é que Paulo se referia aos irmãos, como é que ele chamava os irmãos? Os santos, os santos, os santos. Se a gente abrir aqui Colossenses, é a mesma coisa, meus irmãos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. E assim por diante. Em Filemão, Paulo vai se referir, né, ele escreve para Filemão, mas ele vai se referir aos santos ali, né, que Filemão influenciava, no qual ele tinha ali trânsito, né, o testemunho no meio deles. Nós vemos, por exemplo, Judas, quando escreve a sua carta, também, né, ele escreve a carta e ele diz assim, ó, a carta a Judas, né, antes de Apocalipse, ele diz assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Primeiramente diz santificados em Deus Pai. Um pouco mais adiante, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Tem algumas cartas que Paulo ele não inicia escrevendo assim, como destinatário aos santos, que é a carta aos Gálatas e a carta de 1ª e de 2ª Tessalonicenses. Interessante isso. 3 cartas. E que são as primeiras cartas. Ou seja, Paulo posteriormente estabeleceu um padrão de sempre identificar os destinatários da carta como santos. Mas nessas primeiras ele não fez isso. Pelo menos na carta aos Gálatas, que foi a primeira, não há essa menção no início. Mas é interessante que nós temos 2 cartas aos Tessalonicenses. No final da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele se refere a ele como santos, porque ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses ele escreve a carta, e aí no final no capítulo 5, versículo 27, Paulo diz assim, ó, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, por mais que ele não identifique eles como são no início da carta, né, como destinatários, assim, mas no final ele menciona. São os mesmos para quem ele escreve a 2ª carta, né, aos Tessalonicenses. Então, a única carta onde não há essa identificação assim, né, santos, é a primeira, que é a carta aos Gálatas, que foi a primeira escrita. E é a carta mais, né, onde a gente percebe ali uma certa ira, né, uma certa vigor ali a mais, né, naquela carta aos Gálatas, né.
Irmãos que estavam ali se apartando, né? Se deixando circuncidar, muitos que daqui a pouco nem podiam mais ser considerados irmãos. Então era complicado, né? Mas para nós finalizarmos, meus irmãos, eu já quero encaminhar aqui para a conclusão. Eu quero ler algumas passagens que nos remetem então à nossa relação uns com os outros, uma vez que nós somos chamados santos. Uma vez que essa identificação ela é tão clara, né, nas Escrituras, nós como povo de Deus, né, reconhecidos, chamados santos, tendo essa posição em Cristo, né, como santos. Então, como nós devemos nos relacionar uns com os outros, uma vez que isto é uma verdade, uma vez que nós somos santos? Então, Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, uma vez que nós entendemos que a igreja é composta por santos, nós precisamos ter o foco de comunicarmos, ou seja, de compartilharmos daquilo que é nosso com os nossos irmãos que são santos. Nós devemos comunicar com os santos nas suas necessidades, nós devemos seguir a hospitalidade para com os santos. Olha só, a mesma coisa, o mesmo princípio nós vemos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. 1 Timóteo 5, 10. Aqui está falando, no contexto aqui de maneira específica, das viúvas, mas é algo que é um princípio que deve se aplicar a todos nós. Diz assim, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Ou seja, se lavou os pés aos santos, se foi hospitaleiro. Que estava falando da viúva, mas é algo que, da mesma forma como nós já vimos ali o princípio em Romanos, é um princípio que deve ser colocado em prática por todos nós. Sermos hospitaleiros para com os santos, lavarmos os pés aos santos, sermos humildes uns para com os outros, servirmos uns aos outros. Olha só, Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26, que aí também fala dessa necessidade dos santos, que nós devemos atender. Romanos 15, versículo 25 e 26. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha que coisa tremenda. Sabe, todos nós somos a congregação santa do Senhor, nós devemos estar preocupados com as necessidades uns dos outros. E o que estiver na nossa mão para atender essas necessidades, nós devemos estar prontos para isso. Devemos ser os primeiros a nos expormos, a suprir as necessidades dos santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, olha só, lembrando-me, aliás, ele ouviu a respeito do quê? Da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor que eles tinham para com todos os santos. Então nós devemos ter amor uns para com os outros. Uma vez que nós somos os santos do Senhor, nós devemos amar aos santos. Nós devemos ter amor uns para com os outros. Uma vez que nós somos santos, então nós somos chamados a ter este amor. O vosso amor para com todos os santos. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 12. Diz assim, querendo
o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós somos santos, se nós fomos chamados por Deus, nós precisamos nos empenhar na edificação uns dos outros, no aperfeiçoamento uns dos outros. Nós precisamos fazer o que estiver à nossa mão para que sejamos esse instrumento de Deus no aperfeiçoamento uns dos outros. Quando nós temos esse foco no aperfeiçoamento dos nossos irmãos, que são santos, vão começar a surgir os ministérios. Aí daqui a pouco, Deus vai lá, chama um para ser um pastor, chama outro para estar focado no ensino, vão surgindo ali, foco no evangelismo, foco em tantas áreas de ministérios, com o objetivo de quê? De santos serem aperfeiçoados. Então, que nós, uma vez que nós nos identificamos como santos, precisamos ter esse foco no aperfeiçoamento de uns para com os outros, porque o corpo vai edificando o próprio corpo. O corpo vai edificando o próprio corpo, ou seja, os membros vão edificando uns aos outros. É como num corpo. Qual parte do corpo que não precisa do fígado? O fígado beneficia todo o corpo. Qual parte do corpo que não precisa do coração? O coração beneficia todo o corpo. Qual parte do corpo que não precisa do estômago? Dos rins? O teu olho beneficia só uma parte do corpo ou beneficia o corpo inteiro? A tua mão beneficia o corpo inteiro? Cada parte que nós temos no corpo traz benefício para o corpo todo. Então, por isso que o corpo todo é santo, e nós como santos precisamos estar empenhados nesse auxílio mútuo, nesse aperfeiçoamento uns dos outros. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, se somos santos, tem determinados assuntos que não devem nem ser nomeados em nosso meio. Como diz aqui, citando novamente, fornicação, a impureza ou avareza, pessoal, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos batalhar. Quer saber como é que... Quer se envolver na batalha espiritual? Quer se envolver na batalha espiritual? Meus irmãos, eu chamo todos vocês a se envolverem na batalha espiritual. Nós somos alistados por Cristo. E nós, como bons soldados de Cristo Jesus, precisamos estar envolvidos na batalha. Como é que é a forma que nós podemos nos envolver, principalmente na batalha? Existem várias formas, tá? Mas uma das formas principais pelas quais nós podemos nos envolver na batalha espiritual é orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Como diz aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Nós precisamos vigiar em oração, com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. Então, se somos santos, estamos envolvidos na batalha espiritual. E como é que nós vamos batalhando pelos nossos irmãos, dando cobertura numa guerra, né? A gente está lá e não precisa dar cobertura para o outro. Numa guerra, o exército não vai para a guerra cada um sozinho, ali, não, eu vou lutar a minha guerra sozinho. Como é que nós lutamos as nossas guerras? A gente estava cantando esses dias, né? É assim que eu luto as minhas guerras. É um dando cobertura para o outro. É um santo dando cobertura para o outro. É assim que nós lutamos. Como é que a gente dá essa cobertura? Em oração, em intercessão, em súplicas, por todos os santos. Hebreus 6,10, e depois a gente vai para o último versículo. Hebreus 6,10 é o penúltimo.
Olha só, porque Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, se nós somos santos, reconhecemos que a igreja do Senhor é composta pelos santos, nós devemos então servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Olha que coisa tremenda isso, né? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Toda a obra que nós estamos fazendo, Deus não vai se esquecer. Do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes. E olha só, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Perceba uma coisa aqui, que o trabalho do amor, que para com o nome do Senhor nós mostramos, como é que ele se evidencia? Quando nós servimos aos santos. É enquanto estamos servindo aos santos e ainda perseveramos em servir, é que nós estamos mostrando o trabalho de amor para com o seu nome. Porque quando ele voltar, quando ele separar os bodes das ovelhas, quando ele chegar para as ovelhas, o que ele vai dizer? Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estive nu e me vestistes, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me hospedastes. E aí, os justos vão dizer o quê? Quando foi que nós te vimos assim e te assistimos? Quando fizestes a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quando nós servimos aos santos, lavamos os pés aos santos, somos hospitaleiros para com os santos, acudimos às necessidades dos santos, ou seja, os nossos irmãos, aí nós estamos fazendo para o Senhor, para o Senhor. E então, para nós finalizarmos, Salmo 16, versículo 2 e 3. Salmo 16, versículo 2 e 3. E aí é interessante, meus irmãos, se antes de a gente chegar, de abordar esse salmo aqui para finalizar, a gente está tendo uma conversa com um católico assim, vocês evangélicos não creem nos santos, né? Cremos sim. Nós é que cremos. Olha aqui. Eu creio que os meus irmãos todos aqui existem. Eu creio que todos aqueles que foram santificados em Cristo, do presente, do passado, do futuro, todos são santos. Desde lá de Abel até o último, salvo pela fé em Cristo, é santo. E Salmo 16, 2 e 3, para nós finalizarmos: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Só para entender, quando fala assim, a minha bondade não chega à tua presença, em que sentido? De que nós não podemos fazer um ato de bondade diretamente ao Senhor. Por isso o Senhor disse assim, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando diz ali em Hebreus, que a gente acabou de ver, quando a obra que a gente fez servindo aos santos, essa perseverança em servir aos santos, esse trabalho foi feito para o Senhor, por amor, do seu nome. Agora olha só, então a minha bondade não chega à tua presença, mas a quem? Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Olha só, meus irmãos, que coisa bendita isso, nós temos, prazer nos santos. O que é isso? É na companhia, é na comunhão dos santos, é na amizade com os santos, é no relacionamento com os santos, é em conversar com os santos, é em abraçar os santos, estar junto com os santos. Não tem nada mais prazeroso que isso, meus irmãos, de estar com os santos. Por quê? Porque se nós podemos, ter
pitaquinho assim, ó, do que é os céus, do que vai ser a nossa eternidade nos céus, é o desfrutar da companhia e da comunhão dos santos. Essa comunhão que será simbolizada agora na ceia do Senhor. Comunhão, a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, ela justamente representa essa comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Daqueles que foram santificados por Cristo. Daqueles que estão empenhados, né, em santificação. Aqueles que têm aquela promessa, né, de que sem santificação ninguém verá o Senhor, e que estão empenhados em estar eternamente na presença do Senhor, contemplando o Senhor. Então peço para os santos que se coloquem em pé, para participarmos da ceia do Senhor.